E finalmente nós chegamos ao capítulo 1, né? Primeiro capítulo, sobre a natureza e especificidade da educação. Aqui nós temos mais uma vez abordado o que a gente já discutiu, né? Essa questão do homem e a natureza, né? Diferentemente dos demais animais, o homem produz a sua própria existência, o trabalho diferencia o homem dos demais animais, é como se nessa perspectiva o homem fosse o único animal que trabalhasse, né? Se trabalhar a gente pode entender como a submissão da natureza ao próprio homem, essa submissão se dá pelo trabalho, pelo agir, né? O homem modifica a natureza, e esse agir, obviamente, é um agir intencional, né? Ele age intencionalmente, ele é o único animal capaz de fazer isso, né? Ele projeta, né? E ao modificar o mundo, né? Ao modificar a natureza, a gente teria a passagem de um mundo natural para um mundo da cultura. O mundo da cultura é justamente um mundo modificado pelo homem, né? Cultura, que vem de cultivar, né? Cultivar, modificar a natureza, né? Então a gente tem um mundo modificado pelo homem. Obviamente o homem modifica o mundo e é ao mesmo tempo modificado por esse mundo, né? Então, na dialética, o homem, ele modifica e é modificado, ok? O processo de produção da existência humana implica, primeiramente, a garantia da sua subsistência material com a consequente produção. Então, obviamente, para o homem modificar a natureza, para ele garantir a sua existência, primeiramente deve ter uma subsistência material, né? Ele deve ter algo para ele utilizar na própria modificação do mundo. E claro, né, esse algo, dependendo do momento histórico, né, vai ser algo mais complexo ou menos complexo. A gente está falando aqui dos bens materiais, né, dos bens materiais. Então a gente tem aqui dois tipos de trabalho, um trabalho material e um trabalho não material. Ou seja, duas formas de a gente ver o agir do homem sobre o mundo, né? Esse trabalho material é o trabalho que é necessário para a própria existência do homem, a própria existência do homem. O trabalho não material, ou seja, um trabalho que não tem esse aspecto concreto, né, palpável, digamos assim, é o saber que é necessário para o trabalho material. É como se fosse, pessoal, o trabalho intelectual, né, a produção de conhecimentos, a produção de saber, né? O homem, para esse trabalho material, para agir sobre a natureza, obviamente ele deve ter saberes, deve ter conhecimento para agir sobre a natureza. E esse conhecimento ele é produzido, né? E a produção desse conhecimento, a produção desses saberes, né? Dessas técnicas, digamos assim, a produção disso é o trabalho não material. Então nós temos um trabalho material e o trabalho não material. A abordagem aqui ela vai na direção desse trabalho não material, que é a produção do conhecimento, a produção do saber. Saber esse que vai ser utilizado no trabalho material, né? Então nós temos o saber necessário para o trabalho material, e é aqui que entra o campo educacional, porque tem uma relação direta com esse trabalho não material, né? E quando a gente trabalha a ideia do trabalho não material, né? Com perdão aí da repetição do termo trabalho, né? A gente vai ter aqui duas modalidades. A primeira modalidade referente aí a o trabalho não material, né? Um trabalho não material, faz referência às atividades em que o produto se separa do produtor. Isso aqui a gente pode citar como os livros, os objetos artísticos, né? Ou seja, o produto desse trabalho não material, né? O produto do trabalho intelectual, né? O trabalho não material, seria o livro, né? Por exemplo, e esse livro, uma vez produzido, ele se separa daquele que o produziu, né? É quase que a gente estivesse aqui abordando a questão do estranhamento de Marx, né? Quando ele aborda a relação mercadoria, né? O trabalho produzido pelo trabalhador. Então, quando ele produz algo, esse algo que ele produziu acaba se tornando independente ele mesmo, se separa dele, né?
Então, quando a gente analisa o trabalho não material, a gente tem essa primeira modalidade, que faz referência ao produto que se distancia daquele que o produziu, né? Há uma autonomia entre produto e o ato de produção. E a segunda modalidade diz respeito às atividades em que o produto não se separa do ato de produção. Então, quando a gente analisa a produção de conhecimento, né, esse trabalho intelectual, ou seja, o trabalho não material, nessa modalidade que traz a não separação do ato de produção com o que é produzido, é justamente aqui que a gente entra no campo educacional, né? Como se a gente estivesse na sala de aula, né? Na sala de aula nós temos a produção de conhecimento, né? Nós temos o trabalho não material. E essa produção de conhecimento, ela não se distancia do próprio conhecimento produzido, né? Então, vejam só, a Saviani inicia trazendo, né, o trabalho material e o trabalho não material. Trabalho material necessário para a própria existência. O trabalho não material é o saber necessário para o trabalho material, ok? Dentro desse campo do trabalho não material, nós temos duas modalidades. Aquela modalidade que nos traz a separação do produto do trabalho não material, né? Separação do produto com aquele que o produziu. Um exemplo, o livro. E a outra modalidade de trabalho não material é aquela que nos traz a não separação, o não distanciamento do ato de produção desse saber, né, com o saber que foi produzido. E é justamente nessa segunda modalidade é que a gente vai ter aqui um dos focos desse livro, né? A atividade de ensino, a aula, porque nós temos aqui, ao mesmo tempo, a presença do professor e a presença do aluno, né? O ato de dar aula é inseparável da produção desse ato e de seu consumo. A aula é então produzida e consumida ao mesmo tempo. É produzida pelo professor e consumida pelos alunos, ok? E quando a gente analisa o campo educacional, a gente tem aqui como um dos pontos destacados a identificação dos elementos culturais para a determinação do ser como ser humano. Então, como a gente está estudando a produção de saberes que são necessários para a existência do homem, então a gente deve, portanto, né, estudar os elementos culturais que vão ser abordados nesse universo educacional, né? Então, além de a gente se deparar com os conteúdos que vão ser abordados nesse processo educativo, né? A gente vai ter, dentre esses conteúdos, aqueles que são essenciais para a própria existência e aqueles que são acidentais, ok? Nós temos os essenciais e temos os acidentais. Na educação, nós também vamos ter a busca, né, em se descobrir formas mais adequadas para se chegar aos elementos culturais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, quando a gente aborda o trabalho não material, mais especificamente a questão educacional, né, nós temos aí o conteúdo que vai ser abordado na educação e também a forma como esse conteúdo vai ser abordado, né? É como se a gente tivesse, pessoal, o currículo, né, conjunto de conteúdos, e embaixo a gente tivesse a didática, né, a forma mais adequada para se chegar a esses elementos culturais. Então são abordados aqui aspectos relacionados ao currículo e aspectos relacionados à didática. Então, diante de tudo que a gente já discutiu aqui, a escola ela passa a ser vista como um lugar, né, onde há a socialização do saber sistematizado. Esse saber sistematizado a gente pode fazer referência à própria ciência, né? Então, a ciência ela é socializada na escola. A escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao conhecimento espontâneo, né? Então, a gente tem aqui, pessoal, a importância de se abordar na escola o conhecimento sistematizado.
A todo momento a gente vai ver nessa obra a importância que Savigny dá, pessoal, a questão do rigor científico, né? A escola, ela deve prezar pelo rigor científico, pelo saber sistematizado, né? Não é pelo fato de se tratar de uma escola que esteja em uma área periférica, uma área marginalizada, né? Que o saber científico ele deve ser deixado de lado em detrimento de um saber espontâneo, de um saber que visa apenas o aconselhamento, a aproximação do indivíduo com o outro, enfim, é como se a gente não, é como se a gente tivesse o saber científico dando lugar a um saber mais espontâneo, né? Principalmente em escolas que estejam situadas em áreas mais periféricas, em áreas mais difíceis. Você que é professor, principalmente de escola pública, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Há momentos em que a gente acaba se deparando com situações que é difícil a gente levar um saber sistematizado, né? Um conhecimento sistematizado sobre aquela matéria, um conteúdo, enfim, é difícil, né? É complicado. E há momentos que a gente acaba deixando de lado esse saber para ir para um saber mais espontâneo, como por exemplo, quando a gente conversa com um aluno, fala um pouco sobre vida, sobre a importância de saber viver com os outros, né? Ou seja, conhecimentos mais amplos, né? Por conta de diversas situações que a gente acaba se deparando, né? Na escola. E Savigny vai dizer que o conhecimento que deve ser abordado na escola é um conhecimento científico, saber sistematizado. Saber sistematizado. Justamente uma das críticas que ele faz à escola nova, que justamente a escola nova ela veio para se contrapor à escola nessa perspectiva jesuítica, né, de que o aluno não participa, o aluno deve ficar em silêncio. Então a escola nova traz a importância de se voltar para o aluno, né, de, de, não, de não ver de uma forma assim rigorosa essa relação professor e aluno, traz uma aproximação maior do professor com o aluno. O professor não é o único detentor do conhecimento, o aluno também é, né? Então, justamente pelo fato de dar muito poder ao aluno, Savigny vai dizer que isso acabou distanciando o universo educacional do saber sistematizado, né? Então, a partir do momento que jogou o professor para escanteio, né? Isso também se refletiu em problemas nesse saber sistematizado, né? Que é abordado nas escolas, né? Então, ele faz questão de dizer isso. E é interessante que ele traz até um trecho aqui que ele vai criticar esse, entre aspas, desvirtuamento, né, da escola em relação àquilo que é a sua função, né? Vejam só o que ele diz. O ano letivo encerra-se e estamos diante da seguinte constatação. Fez-se de tudo na escola, encontrou-se tempo para toda espécie de comemoração, mas muito pouco tempo foi destinado ao processo de transmissão, assimilação de conhecimentos sistematizados. Isso quer dizer que se perdeu de vista a atividade nuclear da escola, isto é, a transmissão dos instrumentos de acesso ao saber elaborado, saber científico. Então, houve muitas festas, comemorações, Dia da Criança, Dia do Professor, Carnaval, enfim, né? Estou aqui generalizando, trazendo de uma forma mais assim, grosso modo, explicar isso que ele nos está trazendo, né? Então, fez-se tudo na escola, né? Vários eventos, né? Mas aquilo que de fato é o mais importante, que é justamente levar o saber científico, socializar esse saber científico, isso não foi feito. Ou se foi feito de uma forma precária, ou foi deixado em segundo plano, justamente por conta dessas outras atividades que foram desenvolvidas pela escola, né? Interessante que eu já me deparei com algumas situações, né, onde foram criticadas muitos eventos feitos na escola, né, e o argumento era justamente esse, né, olha, essa escola está fazendo muitos eventos, tem muita comemoração nessa escola, tem muitos eventos esportivos, enfim, né, mas os meninos estão aprendendo,
né? Eles estão aprendendo, está sendo abordado esse saber científico, né? Então, o mais importante vocês estão deixando de lado, vocês estão fazendo muitas comemorações, muitas festas, né? É claro que estou trazendo aqui um exemplo bem grosseiro mesmo, né? Para a gente entender mais ou menos aquilo que Saviani está dizendo nesse primeiro capítulo. E aí poderia haver até um questionamento, né? Saviani diz que defende isso, ele defende, né? Mas ele defendendo isso, ele mesmo diz: eu estaria, portanto, assumindo um ponto de vista tradicionalista por estar defendendo isso, né? É isso que ele diz. Até que ponto essa concepção que eu estou expondo não configura uma pedagogia tradicional? Será que eu estou aqui voltando àquela velha escola, né, tão exaustivamente criticada no início do século XX, né? Onde ficaria então a criatividade do aluno se eu estou abordando a importância do saber sistematizado, né? O aluno teria iniciativa, né? Isso geralmente é muito criticado pelos educadores que foram de algum modo influenciados pelo movimento da escola nova, né? E assim, respondendo essas possíveis críticas que poderiam existir a ele, né? Ele traz aqui uma passagem de Gramsci. Né? Deve-se distinguir entre escola criadora e escola ativa, mesmo na forma dada pelo método Dalton. Toda escola unitária é escola ativa, se bem que seja necessário limitar as ideologias libertárias neste campo. Ainda se está na fase romântica da escola ativa, na qual os elementos da luta contra a escola mecânica e jesuítica se dilataram morbidamente por causa do contraste e da polêmica. É necessário entrar na fase clássica, racional, encontrando nos fins a atingir a forma natural para elaborar os métodos e as formas, né? Então vejam, pessoal, nós temos aqui justamente essa passagem, né, da escola jesuítica, né, mecânica, para a escola nova, né? Então, quando surgiu a escola nova, essa proposta de superar a escola mecânica e jesuítica, né, é como se isso também fosse a superação de tudo, né? Então, vamos superar a escola mecânica, vamos superar tudo aquilo que existia na escola jesuítica, né? E quando acontece isso, acaba-se também deixando de lado o saber sistematizado, né? E Gramsci diz que depois desse movimento romântico de superação, né, vamos voltar aqui, né, vamos voltar a algo da fase clássica que é muito importante para esses indivíduos, que é justamente o saber científico, né, o saber escolar, ok? Então, quando ele diz que é importante voltar ao clássico, clássico não é sinônimo de tradicional, né? Clássico é aquilo que resiste ao tempo, né? É nesse sentido que se fala na cultura greco-romana como clássica, que Kant e Hegel são clássicos da filosofia, Victor Hugo é um clássico da literatura universal, Guimarães Rosa é um clássico da literatura brasileira. Então, clássico na escola é a transmissão, a assimilação do saber sistematizado. Então, quando se defende aqui, né, uma proposta clássica, isso não é sinônimo de uma proposta tradicional, mecânica, enfim, né? Mas sim uma educação que traga um saber que perdura, né? Um saber que continua sendo importante. Para existir a escola, não basta a existência do saber sistematizado. É importante viabilizar as condições de sua transmissão e sua assimilação. Então, não é pelo fato de a gente ter um currículo, né, que esse currículo vai ser assimilado pelos indivíduos. Então, mudanças curriculares que são belíssimas, né? Conteúdos muito importantes abordados no currículo, né? O fato de existir um currículo, isso não quer dizer que isso vai ser transmitido e assimilado, né? É por isso que há aqui a importância da própria didática, né? Que diz respeito ao ensino. Então, a gente tem aqui o saber dosado e sequenciado
para efeitos de sua transmissão e assimilação no espaço escolar, ao longo de um tempo determinado, né? Então, isso aqui já envolve o saber escolar, ok? E é citado aqui o equívoco da escola nova em relação ao problema da atividade e da criatividade. A crítica ao ensino tradicional era justa. Então, quando a escola nova traz essa crítica ao ensino tradicional, tudo bem, é justo. Na medida em que esse ensino perdeu de vista os fins, tornando mecânicos e vazios de sentido os conteúdos que transmitia. A escola nova tende a classificar toda transmissão de conteúdo como mecânico e todo mecanismo como anticriativo, como todo automatismo como negação da liberdade. Então, quando a escola nova traz essa ideia de que transmitir conteúdo, tornar esse conteúdo como sendo de conhecimento do indivíduo, né? Isso de uma forma automática, mecanizada, né? Não devemos fazer isso, né? Isso deve ser abominado, né? Mas Savini vai dizer que não é bem assim, não é bem assim, né? Tanto é que ele diz que quando um determinado saber, quando um determinado conteúdo ele é automatizado, ou seja, ele é assimilado, ele começa a ser, digamos, utilizado pelo indivíduo como algo natural, como algo que está dentro dele, ele se torna mais livre para fazer outras coisas. E pode até ser paradoxal isso que ele esteja falando, né? Ele diz, é exatamente quando se atinge um nível em que os atos são praticados automaticamente, que se ganha condições de se exercer com liberdade a atividade que compreende os referidos atos. E ele cita a alfabetização, né? Então vejam como esse automatismo, né, ele contribui para a liberdade do indivíduo, né? Quando a gente está sendo alfabetizado, né, a gente gasta um tempo muito grande, né, fazendo a correspondência do grafema com o fonema, né? E quando a gente se detém muito nessa correspondência grafema e fonema, a gente vai deixando de lado o próprio sentido, né? É como se a gente estivesse aprendendo um idioma estrangeiro, né, um inglês, né, e estivesse muito focado em pronunciar corretamente as palavras, né? E o professor pedisse para a gente ler algum parágrafo de um texto em sala de aula, por exemplo, né? E a gente, com aquela preocupação de pronunciar corretamente, a gente focasse nessa relação grafema e fonema. Mas o sentido do texto, né, a compreensão do texto vai sendo deixado de lado. Por quê? Porque a gente está limitado a essa correspondência grafema e fonema. A partir do momento que a gente torna isso como algo automático, a gente, digamos, assimila essa correspondência, né, vê como algo natural, ou seja, a gente nem se preocupa mais em ficar fazendo essa correspondência grafema e fonema, isso se torna natural, né? Isso acaba dando uma maior liberdade para a gente se dedicar a um outro fator, né? Então, quando a gente vai aprendendo um idioma, né, vê como natural essa relação grafema e fonema, a gente não se preocupa mais com isso, vai lendo naturalmente, né? E isso dá liberdade para a gente focar, por exemplo, no conteúdo do texto, né? No conteúdo do texto. Então, esse automatismo, né, se tornou automático, essa relação grafema e fonema, isso, no exemplo dado da alfabetização, né, esse automatismo acabou dando uma liberdade para a gente se dedicar a um outro fator, né, a um outro aspecto, né? Então, criticar o automatismo, né, a assimilação, né, não é bem aí, né, não é por aí, né? Por isso que ele faz uma crítica à escola nova, porque ela vê toda a prática de automatismo como sendo negativo, né? A libertação ela só se dá porque tais aspectos foram apropriados, foram dominados, foram internalizados, passando, em consequência, a operar no interior de nossa própria estrutura orgânica, como se fizesse parte da gente, né? Aquela correspondência grafema e fonema, né?
E Saviani finaliza esse capítulo trazendo aqui a importância da mediação da escola, né? A escola ela vai mediar a passagem desse saber espontâneo para o saber sistematizado, né? Para o saber sistematizado. Concluindo, a compreensão da natureza da educação enquanto um trabalho não material, a gente viu isso, né? Cujo produto não se separa do ato de produção, porque a gente viu que há trabalho material que traz esse produto que é separado do ato de produção, como por exemplo o livro, mas o foco aqui não é esse, o foco aqui é o trabalho material, cujo produto não se separa do ato de produção, justamente a prática educativa, né? A aula, a sala de aula, enfim. Permite-nos situar a especificidade de educação como referida aos conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes, hábitos, símbolos, sob o aspecto de elementos necessários à formação da humanidade em cada indivíduo singular, na forma de uma segunda natureza, que se produz deliberada e intencionalmente através de relações pedagógicas historicamente determinadas que se travam entre os homens, né? Relações pedagógicas historicamente determinadas. O campo pedagógico que nós temos hoje, né, é determinado historicamente, um processo histórico, né, não surge do nada. Para se compreender a educação hoje, é importante realizar um estudo histórico, né, como a educação chegou até hoje, né, a ter as características que tem hoje, ok? Então nós finalizamos aqui esta primeira aula, foi uma aula bastante longa, tanto é que a gente teve de dividir em várias partes, né? No próximo capítulo, na próxima aula, a gente vai abordar o capítulo 2, competência política e compromisso técnico, ok? Então, no mais é isso, bons estudos a todos e até a próxima.